Novidade, meus amigos, novidade, estamos em outubro, final do ano já se aproxima e, no entanto, parece que cada vez mais as misérias humanas estão se manifestando, se aprofundando e a nossa humanidade se esvaindo. Mas, como já diria Paulo Rossi, nós precisamos das esperanças sensatas para nós não cairmos no desespero, especialmente quando nós assistimos aquele show de bizarrices que é a Câmara dos Deputados ou o nosso Senado Federal. Então, exatamente na condição dessas questões mais sombrias e parecendo que nas forças democráticas o lado negro da força tem imperado, a gente precisa pensar de que modo nós podemos persistir nessas esperanças sensatas da qual Paulo Rossi falava. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o direito ao ressentimento e o direito à sustentabilidade, para que a gente possa fazer uma correlação entre essas duas situações e como que a gente pode verificar as chances de nós viabilizarmos cada vez mais o direito à sustentabilidade. Bom, primeiro, a questão do ressentimento eu vou trabalhar na dimensão de Max Scheler, e essa expressão direito ao ressentimento é do professor Juremi Machado. Então, eu vou falar com vocês a partir dessa condição, dessas expressões. O ressentimento, principalmente no viés da psicologia e da filosofia moral, que vai destacar Max Scheler, ela parte de uma introjeção psíquica de nossas impotências, daquilo que de fato nos faz sentir, nos faz viver, por exemplo, alguma situação de impotência, né? E o sentir de novo, o ressentir perpetuamente todos os dias, acaba de fato se manifestando de forma violenta, inclusive como nós vimos agora recentemente nos Estados Unidos, em Las Vegas, quando uma pessoa com uma metralhadora começou a atirar em várias outras pessoas. Então, o ressentimento ele se manifesta sobre essas condições, mas mais também porque nesse momento o ressentimento também é fonte de construção de valores. Então, essas posturas mais moralistas que nós observamos no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo e na própria dimensão da sociedade, né, ela nasce como essa tábua rasa dos ressentimentos, por exemplo, e ela acaba se transformando em vetores de organização social, como é o caso, por exemplo, do consumismo. O consumismo privilegia a competitividade, privilegia a pessoa como mercadoria, privilegia a vida como objeto, a alta, digamos assim, segregação, e, no entanto, as pessoas parecem estar adormecidas dentro de uma situação de indiferença, em que essa é a regra do jogo. Então, nós preferimos sobreviver a constituir meios de vida digna e com qualidade. Nesse tipo também de sociedade, me parece que o ser humano, a dimensão de ser humano, ela também é negada ou ignorada, e por isso nós precisamos esboçar a todos os momentos rostos felizes, vidas coloridas, que nem sempre estão nas diferentes comunidades do globo. Então, essa dimensão do ressentimento, tirando a sua parte mais negativa, me parece também que é um direito à existência, direito ao existir. E dentro dessa situação de realmente ser humano, nós
conseguimos destacar dentro do ressentimento aquilo que favorece a sua mitigação, não a sua eliminação, mas uma forma de amenizar os seus efeitos, certo? E o direito à sustentabilidade, nesse caso, poderia ser exatamente um desses vetores. Direito à existência, que se manifesta por meio de um direito ao ressentimento e se conclui como um direito à sustentabilidade. Por quê? Porque na questão, na matriz ecológica da sustentabilidade, que eu já falei tanto para vocês, por exemplo, é exatamente a partir desses vetores de indignidade, por exemplo, que nós conseguimos ver como a vida precisa ser transformada. Ela precisa ser sentida, né, pelo seu grau de miséria, como nós já estamos vendo, as fontes de indignação. Nós precisamos repensar esses modos de vida e ela precisa retornar ao real para que ela então consiga transformar a realidade e consiga atingir os seus objetivos. Até porque a própria sustentabilidade ainda paira dentro daquela situação do terreno metafísico ou ainda do fluxo do discurso, dos discursos, né, envolventes, sedutores, né, motivados muitas vezes pela economia de mercado. Mas quando se tem exatamente essa dimensão do ressentimento, quando a gente observa as profundas dores, as profundas misérias causadas pelo ressentimento e as formas de segregação como ocorrem, nós precisamos reorganizar, então, os nossos estilos de vida e identificar quais deles são sustentáveis, são fundamentais, são indispensáveis para a nossa, como diria o Joaquim Herrera Flores, para a nossa humanização permanente, a necessidade de humanizar a humanidade. E humanizar a humanidade não é, digamos assim, em nenhum sentido, uma experiência exclusivamente antropocêntrica, ou seja, em que o ser humano esteja no centro de tudo. A experiência existencial do ser humano depende também dos entornos, dos contextos e daquilo que se manifesta diante da consciência dele. Então, por isso que tudo o que está ao redor do ser humano o envolve de uma certa forma para que ele consiga verificar a existência de outros seres, outros contextos, outras situações capazes de fato mitigar, amenizar essa situação do ressentimento. Então, não se trata em nenhum momento de negar o ressentimento. A negação do ressentimento apenas implica cada vez mais nos efeitos destrutivos que cada ser humano acaba sentindo e se manifestando de forma violenta. É, de fato, verificar que na condição e na natureza humana o ressentimento é uma realidade e verificar também como se pode aplacar esses efeitos tão destrutivos como nós verificamos no nosso dia a dia. Querendo ou não, esse também é uma das condições para que a sustentabilidade se torne cada vez mais real, para que ela tenha essa condição de utopia que nasce exatamente dos diferentes imaginários em diferentes culturas do mundo. Então, um direito à existência demanda a nossa compreensão dos limites e das possibilidades da nossa humanidade, de uma humanidade compartilhada. Dentro dessa humanidade, há a possibilidade de nós virmos a sofrer do ressentimento.
E nesse caso, nós não podemos nos deixar cair no desespero do ressentimento e precisamos de esperanças sensatas para que nós possamos caminhar adiante. Uma dessas esperanças sensatas é, de fato, o novo paradigma do século XXI, que é a sustentabilidade. Então, é necessário que nós possamos cada vez mais ver como dessas experiências globais de destruição são incompatíveis com a civilização desejada do século XXI. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos persistir no caminho, mais difícil e dolorido que ele possa ser, mas é ele que nos conduz cada vez mais a compreender a infinitude da situação de ser humano. A todos, uma boa semana e um bom final de semana. Descansem e continuemos a viver.